Então as pessoas não percebem que existem múltiplas formas de drenar elas, e elas estão sendo empobrecidas, e quando elas percebem isso, pode acontecer o que é a nossa discussão desse podcast, que é migrar para outras soluções. E Bitcoin pode ser uma dessas soluções, principalmente em relação ao imposto inflacionário ou roubo inflacionário, né? Que as pessoas sendo depredadas pela ampliação aí da base monetária e tendo seu poder de compra destruído conforme o dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo. Quer comentar alguma coisa antes disso, Cacá? Quero comentar para a gente entrar nesse assunto que é bem interessante. Falamos então sobre a revolta das pessoas aí com relação a essa notícia que saiu do Pix, que na verdade, acho que tu comentou bem sobre isso, Carol, já existia esse monitoramento, já existia essa vigilância, mas essa notícia de valores acima de 5 mil no Pix e valores acima de 15 mil no PJ, ela só foi mais um ingrediente num caldeirão de notícias ruins que a gente está vivendo ultimamente aqui no Brasil, em termos de inflação, em termos de dinheiro perdendo valor, né, enfim, e tributos. Então, cara, por mais que isso já tivesse acontecendo antes, primeiro ponto, muita gente não tinha se ligado, achava que o Pix era a mil maravilha do mundo e que era tudo para o bem da sociedade, da inovação, né, para facilitar e etc e tal, mas não viu o outro lado dessa moeda, que era justamente a vigilância. Então, a gente já estava falando isso desde lá de 2020, quando o Pix foi lançado, tem vídeo no canal falando sobre isso. Agora a gente vai expandir, então, o assunto para as consequências dessa notícia. O que as pessoas estão... Como é que as pessoas estão reagindo a isso? Eu vejo dois pensamentos, Carol, que estão surgindo. O primeiro deles, a galera está deixando de aceitar Pix. Então, o tiozinho do pastel na praia que já não está mais aceitando Pix. Já tem gente que está dizendo, não aceito mais Pix, é só dinheiro. E com isso, está se levantando o questionamento de, opa, quem usa dinheiro de papel é sonegador. Então, as pessoas vão começar a associar, é o que me parece, o uso do dinheiro de papel com sonegação. Tá? Porque tu não quer usar o Pix, tu tá preferindo o dinheiro de papel, então tem porquê de tu tá fazendo isso, né? Tu tá querendo sonegar. Olha que droga, que na verdade o dinheiro de papel é ótimo, ele é inclusivo, né, Carol? Tem gente que não, por incrível que pareça, pode ter gente que não sabe usar celular, que não tem acesso Ele à é internet. menos pior, não é ótimo, ele é menos pior. Porque ainda assim é um dinheiro inflacionário, né? É um dinheiro que ainda assim pode ser impresso de forma aleatória, mas... Tá, sim, mas a gente ainda não vive no mundo hiperbitcoinizado, adoraria, mas assim, trazendo para nossa realidade, as pessoas usam o dinheiro real, usam, né, as moedas governamentais ainda. Mas eu digo no sentido de sistemas de pagamento que a gente tem, o de ter o dinheiro físico de papel, ele dá acesso para muitas pessoas que não têm, eventualmente, não tem um banco próximo, não tem celular, não tem internet, eventualmente. O que tu faz quando você não tem acesso à internet nessas horas? Você tem um dinheiro de papel emergencial. Ou quem né? não tem acesso a banco. Por exemplo, estrangeiro que vem aqui para o Brasil não tem Pix. Agora os argentinos estão tendo, né? Mas é uma outra situação. Mas sim, se vem pessoal da Europa, vem dos Estados Unidos, não tem Pix, como é que faz para usar? Né? Então, tu tem a possibilidade de usar cartão de crédito, mas tu pode usar o dinheiro de papel também. Sim, mas o ponto é, para tu usar o cartão de crédito e fazer pagamento em Pix, tu precisa ter uma conta em banco. E aí, tu ter, é uma cascata de eventos. Para ter uma conta em banco, tu precisa oferecer uma série de dados. Com dinheiro de papel, tu não precisa oferecer dado nenhum. E para mim, o que pega mais nessa discussão toda é como é fácil rotular as pessoas e ressignificar de forma totalmente ignorante o que é dinheiro. Porque olha só, até antes de 2020, o dinheiro de papel era considerado dinheiro e não tinha problema nenhum aceitar dinheiro de papel. Nenhum. O diferente era não aceitar dinheiro de papel, né? Então era considerado dinheiro. Agora, resolveram botar uma plaquinha de sonegador em todo mundo que aceita dinheiro de papel. Ué, mas não era um dinheiro criado pelo governo? E se eu não quero ter uma conta em banco? E se eu não quero usar Pix? Se eu não quero oferecer meus dados para o Banco Central e nem para um banco? Não é uma escolha? Eu não é uma escolha? Escolher? Não é possível aceitar em dinheiro de papel? Pois é, aí entra o curso forçado. Como o dinheiro fiat é injusto e força as pessoas a abrirem mão da sua privacidade
e do seu poder de escolha, do seu livre-arbítrio, muitas vezes, né? Porque força as pessoas a usar o dinheiro, que rouba elas via inflação, e 2, que monitora elas constantemente para poder depois cobrar lá na frente sobre algo que a pessoa às vezes nem sabe. Quantas vezes a Receita Federal cobra, muitas vezes a cartinha, a pessoa, enfim, não tem nem mais acesso aos dados, já fechou a empresa anos depois, e nem sabe o que está sendo cobrado, e nem a Receita Federal sabe explicar depois. Tu que te vire depois para explicar da onde que veio, enfim, as situações todas que estão sendo cobradas. Mas, enfim, o ponto é, o que era considerado um dinheiro real, sólido e o comum e que as pessoas consideravam dinheiro já está deixando de ser. Agora virou um rótulo de uma ferramenta para a sonegação. É isso que eu vejo que os defensores aí de impostos, de tributos, estão começando a colocar essa plaquinha nas pessoas. E é um movimento que eu acho que é natural, cara. As pessoas elas vão tentar fugir da vigilância do governo, porque isso, a vigilância está por toda parte e está todo mundo sufocado já. Ninguém aguenta mais imposto, ninguém aguenta mais a vigilância toda. E as pessoas estão abrindo o olho para o que está acontecendo. Bom, aí tem isso, né, Carol? Tem isso com dinheiro de papel. Isso é um ponto. As pessoas vão voltar a transacionar em dinheiro de papel para não ter para ter sua privacidade, maior privacidade nas suas transações. Outro ponto é muita gente está começando a querer aceitar Bitcoin como forma de pagamento. Por N motivos. Também estou percebendo como o Bitcoin tem fundamentos sólidos, como ele é único, como o Michael Saylor está lá comprando, como o mercado tradicional já está olhando para o Bitcoin de uma maneira diferente, né? Como o Bitcoin já tem um histórico nesses 16 anos de história, né? Numa tendência que vem ainda com muita volatilidade, que vem numa tendência de alta, ficando cada vez mais escasso. As pessoas estão querendo receber em Bitcoin. Você pode transacionar Bitcoin livremente, globalmente, 24 horas, de domingo a domingo, de carteira para carteira, assim como é o Pix, você pode transacionar Bitcoin. Só que sem ter banco. Só que sem ter banco. Só que muitas vezes sem ter governo envolvido. Então, eu vejo que pode começar, e eu percebo que existe um interesse crescente sobre essa forma de pagamento. Tu percebe isso também, Carol? Eu percebo que as pessoas estão começando a ficar revoltadas. E aí, quando as pessoas começam a ficar revoltadas, e aí vem a frase que Bitcoin é um protesto pacífico. Aqui no Brasil, existe todo um aparato para, de certa forma, manter as mídias propagando a narrativa que se quer propagar, em ambos os lados. E quando se é questionado, é tratado como mentira, como fake news, como aquela mentalidade não pode. A gente está num momento muito perigoso de censura mesmo. E Bitcoin entra nesse sentido porque Bitcoin é uma revolução pacífica. Ou seja, as pessoas cansaram de espernear, cansaram de debater, cansaram de ir para as ruas, sabe? Por mais que se tenha ido no passado, sei lá, 40, 50 anos e a gente tem tido uma crise atrás da outra, Bitcoin é uma forma de dar um opt-out. Tipo, não aguento mais inflação, crise, corrupção, imposto alto, ser drenado o tempo todo, não ter de volta isso em benefícios que se prometem, tipo segurança, saúde, educação, tudo que tu falou. E no fim das contas, ainda ser pressionado, ter meus dados vazados. O Pix teve aqui, ó. O próprio Pix teve dados vazados. Deixa eu mostrar aqui. Ó, Banco Central comunica vazamento de dados de 160 mil chaves Pix. Isso foi em 2022. Então não tem privacidade, porque é um sistema que não protege os dados das pessoas. Nem em relação... pior, né? Open Banking, o que é? Escrachar os dados das pessoas entre os bancos. É o contrário do Bitcoin. E as pessoas estão querendo dar opt-out, cansaram. Querem um dinheiro mais sólido, não querem sofrer inflação, não querem ser monitoradas, querem usar um dinheiro que não pede dado nenhum, só baixa uma carteira e envia e recebe. E se tu não colocar dado nenhum, não tem dado para vazar. Então, eu observo que a adoção do Bitcoin ela pode vir por múltiplas vertentes. Pode ser a revolta com a inflação, crise econômica e tudo mais, como ativo que está crescendo, como tu bem falou. Mas, ao mesmo tempo, a galera querendo dar um opt-out, tirar o Estado do seu dinheiro. E não tem como imprimir mais Bitcoin e não tem como confiscar. Porque através de uma CBDC, pode ser que é o próximo passo depois do Pix. O Pix é um ensaio para uma CBDC. O próximo passo é dar acesso total, não só aos dados, mas o saldo que a pessoa tem
no real digital no futuro. Vou comentar assim, eu vou fazer advogada do diabo aqui. A gente fala, ai, que maravilha, as pessoas vão, né, passar a transacionar em Bitcoin, que lindo, que maravilha, não precisa de banco, não precisa de governo, não tem que botar dados, né? Show de bola. Mas aí, Carol, estão monitorando todos os PIX, como é que as pessoas vão fazer para comprar Bitcoin? Porque o governo está cercando tudo. As rampas de entrada aqui no Brasil, as empresas, né, elas são obrigadas a repassar para a Receita Federal todas as compras de Bitcoin dos seus clientes. Ou seja, está tudo ligado nos CPFs. Quando você vai comprar Bitcoin, você faz geralmente, né? Tem várias formas de comprar Bitcoin, mas a forma mais comum, a que mais as pessoas utilizam, é enviando um Pix para essas plataformas e fazendo a compra de Bitcoin. Então, se o governo quiser monitorar essas compras, ele consegue linkar de quem que, né, o que tu está fazendo. Ué, peraí, tu está mandando dinheiro para tal corretora, para tal exchange, o que tu está fazendo com isso? Tu está comprando o quê, né? Tu está comprando dólar, tu está comprando Bitcoin. Então, assim, existe um cerco com relação a isso. E também quero comentar que como será que vão ficar os P2P que recebem os PIX? E que fazem a intermediação de compra e venda de Bitcoin. Ou seja, isso não pode piorar ainda mais e cercar ainda mais essa rampa de entrada, essa rampa de acesso a Bitcoin de forma mais privada, vai ficar cada vez mais difícil. Sim, mas isso já tá dessa forma desde a IN 1888, que obrigou as exchanges a declararem para a Receita Federal toda vez que a pessoa faz uma compra de Bitcoin. Então, seja Pix ou não, se a pessoa comprar numa plataforma brasileira, automaticamente a Receita Federal tem dados. E isso não é um problema de uma plataforma ou outra. Todas fazem isso. Se não, vão ter que fechar as portas, tomar um processo e não vão sobreviver. Então, as exchanges, empresas, plataformas, on-ramps, bancos que vendem Bitcoin são obrigadas a declarar para a Receita Federal, a comunicar quem que comprou, quando comprou e o preço comprou, o momento e tudo mais. P2P também vai ser obrigado. O Banco Central já está fazendo várias, como é que é o nome? Plebiscitos, pesquisas, inclusive já comunicou que os P2P vão ter que ter uma licença, inclusive, para poder operar. Muitos então, já pedem KYC para fazer a negociação de Bitcoin. Então, P2P com volume baixo pode até sobreviver. Ah, tu quer fazer um P2P, manda um Pix para um amigo que tem Bitcoin, troca entre si, beleza. Isso não vai ter esse cruzamento de dados, e a Receita não vai saber que tu comprou Bitcoin, valores pequenos de um amigo que tem Bitcoin, né, trocando entre si. Mas os P2P de profissão que transacionam grandes valores, aí sim, aí vai ficar mais difícil. Tem vários clientes, né? Isso. Então, a única forma de não haver esse cruzamento de dados é justamente não usar plataformas conectadas ao sistema financeiro brasileiro. Simples. Não usar bancos, não mandar Pix, não fazer TED, não usar cartão de crédito, nada, porque todos os dados podem ser cruzados. Ainda mais que estão dizendo que estão usando o IA. Então, eu imagino que agora exatamente não estejam usando, mas no futuro com certeza vão usar. E podem usar e cruzar os dados em retroativo, inclusive. Então, a única forma de não haver esse cruzamento é não usando o sistema financeiro. E como que não se usa o sistema financeiro? É você migrar diretamente para o Bitcoin, que é você trocar diretamente seus produtos, serviços por Bitcoin de forma direta, né? Você, enfim, é um desenvolvedor ou vende pizza, bolo, aceite receber Bitcoin de forma direta, vai ser bom, porque você não é um vai... médico, tem um consultório, pode receber, você é advogado, pode receber em Bitcoin, você, enfim. Então você pode aceitar de forma direta e além de ter mais privacidade, você vai acabar economizando em taxas, porque ele não tem conversão. Você pode receber diretamente sem precisar fazer a conversão de real para Bitcoin. Então, dentre todas as vantagens, é justamente essa. Você já está no sistema financeiro paralelo, que não te dilui via inflação, não monitora os seus dados, você pode acumular por um longo período de tempo sem que ninguém encoste no seu Bitcoin, só você. E aí a gente começa a criar as economias circulares, economias paralelas de trocas diretas de Bitcoin por produtos e serviços. Claro, bens como carro, casa e tudo mais, como está vinculado a escrituras públicas em cartórios e tem documentos e registros, esse tipo de produto, né, de transação, acaba sendo, de alguma forma, evidenciado, porque a Receita Federal vai saber que você tem, agora no contexto do Pix, que você comprou um carro, uma casa com Bitcoin. Mas para transações no dia a dia, esses valores pequenos não tem registro, né? Não tem um código, sei lá, a pessoa comprou 20 Coca-Cola. Não tem como
enfim, isso fica registrado em lugar nenhum. É só produtos que você comprou no supermercado, por exemplo.